Uma Crônicas capítulo 11. Então, todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor, teu Deus, te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então, Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jazubeão, Acmonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Elita, ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha, a Davi, na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava, então, no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava, então, em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dará beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então, aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: Nunca meu Deus permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois, com perigo das suas vidas, a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. E também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, de Cabzeel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como eixo do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo, não chegou aos 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samute, o Arodita, eles, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoita, Abezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Elita, Marai, o Netofatita, Elede, filho de Baná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Barumita, Eliaba, o Salbonita. Dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas,
filho de Saja, o Ararita. Aião, filho de Sacar, o Ararita. Elifal, filho de Ur. Éfer, o Mequeratita. Aías, o Pelonita. Esr, o Carmelita. Narai, filho de Isbai. Joel, irmão de Natã. Mibar, filho de Agri. Zeleque, o Amonita. Narai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia. Ira, o Itrita. Garebe, o Itrita. Urias, o Eteu. Zabade, filho de Alai. Adina, filho de Cisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas. Todavia, sobre ele havia 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitenita. Uzias, o Astaratita. São e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita. Shejael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita. Eliel, o Mavita. Jeribai e Josavias, filhos de Onaão, e Itma, o Moabita. Eliel, e Obede, e Jaziel, o Mesobaíta.